No mundo de tantas cobranças, de tantas coisas que muitas vezes nos desagrada, nós temos a tendência sim de criticar, mas vamos escolher incentivar mais e criticar menos, porque afinal de contas a mudança começa com a gente mesmo. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida, espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast. No dia oficial do Hoje Eu Começo para falar sobre críticas, para falar sobre aquilo que nós muitas vezes temos nos habituado a abrir a nossa boca para fazer, que é criticar, que é apontar, que é reclamar, que é olhar ali aquele detalhezinho que muitas vezes poderia passar sim despercebido, mas a gente faz questão de falar e acaba aí virando um hábito de sempre estar criticando ao invés de estar incentivando a outra pessoa que muitas das vezes é o nosso cônjuge a mudar, a fazer a diferença. Então hoje vamos falar sobre algo que precisa ser dito e que talvez algumas de vocês precisam ouvir com um pouco mais de firmeza nesse dia de hoje. Porque sim, eu já fui essa pessoa, eu já fui a pessoa que fiquei ali na expectativa de ter uma melhora no comportamento do meu marido, só que eu agia da maneira errada, ao invés de incentivá-lo, de mostrar um outro caminho alternativo, de repente até mesmo ser aquela esposa que chegaria junto ali para poder ajudar, eu escolhia ficar apenas no banco da reclamação, no banco da crítica, e claro que nada melhorava, né? Ao invés de melhorar, ao contrário, só piorava cada vez mais. E quantas vezes você já se pegou criticando alguém? E talvez, como eu disse aqui, esse alguém pode até ser o seu esposo, né? Ou talvez homens perdidos que estão ouvindo aqui esse episódio de hoje, talvez não seja a sua esposa, talvez não seja o seu filho, talvez não seja aquele familiar, aquela pessoa que convive aí com você, um colega de trabalho, né? Nós vivemos em um mundo onde a crítica ela parece ser a resposta automática para qualquer situação que não nos agrade. Mas eu estou aqui para dizer para você nesse episódio de hoje que isso precisa mudar, nem que seja para começar através de você. Que nós possamos começar a entender que quanto mais nós criticarmos, menos nós vamos conseguir colher resultados diferentes. Aquilo que a gente critica, aquilo que a gente foca, expande, né? E a outra pessoa, quanto mais ela é criticada, menos ela vai conseguir enxergar um caminho alternativo para mudar muitas vezes aquilo que sim seja necessário ela mudar, mas que ela não vai conseguir enxergar por onde ela começar essa mudança, uma vez que ela só tem aí pedras sendo atacadas, né, críticas sendo lançadas sem parar, né, um bombardeio aí de palavras pesadas, aonde muitas vezes ela só gostaria aí de ter uma mão estendida para ajudá-la. Então eu quero que você pare e pense quantas vezes você realmente incentivou alguém nesta última semana, talvez. Quando você viu uma situação que você não se agradou, quando você viu algum comportamento de alguma pessoa próxima a você, que você não gostou, quantas foram as vezes que você, ao invés de criticar, escolheu incentivar a fazer diferente? 3 segundos de silêncio para você refletir sobre isso. E eu digo isso porque, sim, é uma forma automática que a gente tem, né? Bateu, levou, porque muitas vezes a gente está com as emoções tão afloradas, né? Muitas vezes nós estamos num ritmo tão acelerado das nossas vidas que qualquer coisa nos tira do sério e a gente ainda pega e fala, parece que está fazendo de propósito para me irritar, né? Ou não faz nada direito, só para eu ter que vir aqui e fazer de novo. Quantas vezes você já não se pegou agindo dessa maneira? Mas aí eu te pergunto, agindo assim,
o quanto que as coisas têm melhorado. O quanto de brigas desnecessárias com o seu marido você tem deixado de ter por você continuar agindo dessa forma, só na paulada, só na pedrada, né? Só criticando, só apontando erro, não sabendo enxergar uma atitude boa, uma atitude positiva, não sabendo reconhecer o mínimo de esforço que a outra pessoa tem feito para tentar te agradar de alguma forma, para tentar mostrar que ela está melhorando de alguma forma. Qual foi a última vez que você incentivou uma pessoa ao invés de apenas apontar e atirar pedras contra ela? Quantas vezes você escolheu palavras de apoio ao invés de palavras de desânimo? Sabe aquela situação que tá difícil já? E você termina de afundar a pessoa, você termina de enterrar a pessoa? É uma situação um tanto quanto desagradável, mas você já parou para pensar que pode ser você essa pessoa que não está pegando nem com uma pazinha, não. Você está pegando logo com aquelas máquinas, com aqueles tratores, e enchendo aquela pá de areia e jogando, desperdiçando em cima da pessoa de tantas palavras de desânimo que você tem lançado. Muitas vezes as pessoas podem até se aproximar da gente com uma expectativa de, por sermos mais próximos, sermos aquela pessoa que vai dar uma palavra de ânimo, uma palavra de direção, uma palavra de tô com você, ou tudo bem, você errou, mas vamos lá, vamos tentar enxergar como a gente pode mudar esse cenário, como pode fazer para ser diferente, mas a gente tem escolhido realmente lançar palavras de incentivo? Ou a gente está enterrando as pessoas mais ainda do que elas já estão se auto-enterrando sozinha? É muito fácil nós apontarmos os defeitos e os erros das outras pessoas. A própria sabedoria milenar vai nos dizer que porque nós enxergamos o cisco no outro e a gente não enxerga a trave que está nos nossos próprios olhos, é muito fácil a gente olhar o pequeno detalhe que nos irrita na vida do outro, mas e quando nós falamos da gente? Como nós temos reagido, como nós temos nos comportado mediante as situações de limitações que talvez as outras pessoas fazem porque elas nunca foram ensinadas, nunca foi feito algo muito próximo para que elas tivessem ali um momento de aprendizado para fazer diferente, para fazer de uma outra forma. E a gente acaba exigindo uma coisa que talvez a pessoa não tem para oferecer, porque ela nunca ouviu uma instrução. E porque nós também não estamos sabendo ser essas pessoas que instruem, que incentivam, ao invés de criticar e apontar os dedos. É muito mais valioso encontrar e destacar as qualidades quando nós nos treinamos para entender que a limitação do outro não deve ser um motivo para nós menosprezarmos a outra pessoa. E nós precisamos entender que nem tudo o que a gente ouve para nós, trazendo aqui agora para o outro lado, né, quando somos nós quem recebemos a crítica, nem tudo é um ataque pessoal, né? Nós precisamos aprender a ser mais resilientes e menos defensivos. Nós precisamos aprender a nos permitir ser corrigido pelas outras pessoas. Porque muitas vezes a gente ouve a crítica e a gente leva tanto para o lado pessoal que a gente acaba não parando para refletir que por mais que a pessoa talvez não tenha sabedoria de falar, talvez ela esteja dizendo algo que nós precisamos tomar atenção na nossa vida para mudar, para fazer diferente. Nós precisamos entender que muitas vezes as críticas que a gente recebe também vão dizer mais do que a outra pessoa do que sobre nós mesmas, né? A gente também precisa parar um pouco de ser uma geração tão dodói, de que tudo que falam a gente leva a sério, sem parar para enxergar que talvez a pessoa ela está lançando uma palavra ali mais brava contra nós, mas que talvez é ela quem está num dia difícil. E que talvez isso não se reflita sobre nós. Então percebam que tem duas situações aí. A primeira é que nós ouvimos uma crítica e nós não aceitamos essa crítica. E nós endurecemos o nosso coração ao invés de parar para analisar que realmente talvez nós precisamos melhorar em alguns fatores.
E há o segundo lado, que às vezes nós convivemos com pessoas que atacam o tempo inteiro, mas porque elas têm algo que elas necessitam nelas e que, por não saber lidar, elas atacam a gente com as suas palavras pesadas, com as suas palavras maldosas. Então precisamos aprender a lidar com essas situações também. Agora, imagine o impacto positivo que você poderia ter se, ao invés de você criticar, você escolhesse incentivar. Eu quero lançar esse desafio para você nessa semana, que em meio a situações onde a palavra de crítica vier na ponta aí da sua língua, você possa transformar rapidamente essa palavra em uma palavra de incentivo. Todas as vezes que pessoas vierem sem motivo te atacar, que você, ao invés de retrucar com essa crítica de volta para essa pessoa, que você escolha incentivá-la a expor aquilo que ela está sentindo, que tem feito ela se expressar de uma maneira tão raivosa assim. As situações dentro da sua casa, com seu esposo, com seus filhos, que talvez você esteja num ciclo aí de irritação constante, porque parece que tudo é feito errado ou para te provocar, ao invés de criticar, que você escolha incentivar, sentar junto com essa pessoa, perguntar o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar, como que a gente pode resolver essa situação, incentivar alguém a continuar, a melhorar e não desistir. Isso não vai ajudar somente a outra pessoa, mas também vai criar um ambiente mais positivo ao seu redor. Quantas pessoas têm vivido pés de guerra dentro de casa, né? Quantos casamentos que as pessoas têm reclamado, meu marido não muda, meu marido é um grosso, meu marido isso, meu marido é aquilo, ou vem falando, meu marido só reclama de mim, fala que eu não tenho paciência, fala que eu não tenho isso, que eu não consigo aquilo, mas espera aí, vamos mudar essa situação? Vamos mudar esse cenário, né? Muitas vezes no nosso trabalho a gente fala, porque a empresa que eu trabalho, todo mundo ali é difícil, meus patrões são difíceis, né? O convívio ali, as pessoas são assim, são assado, né? Ou você que tem aí o seu próprio negócio, porque as pessoas que trabalham aqui comigo são isso, são aquilo, são difíceis. Mas espera lá. O que você tem feito para poder mudar esse cenário? O que você tem feito para poder mudar essa situação? Então é isso que eu quero convidar você a ser essa pessoa que vai tomar essa iniciativa de criar um ambiente mais positivo que vai beneficiar você e todo mundo que estiver nele. Vamos imaginar essa situação cotidiana de nós estarmos aí no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho e alguém cometer um erro. A gente sempre vai ter duas opções, criticar ou incentivar. Se você escolher criticar, você pode desencorajar essa pessoa, fazendo até mesmo ela se sentir inadequada, você vai estar diminuindo. E eu digo isso com propriedade porque por muitas vezes fui essa mulher tola que fez isso, inclusive com o meu marido. Eu diminuía ele, e aquilo que eu queria que ele fizesse, aquilo que eu queria que ele fosse, eu não estava conseguindo alcançar. Por quê? Porque eu estava agindo da maneira errada. Eu estava indo pelo caminho errado. Mas se você escolher incentivar, você escolher ajudar a ensinar a outra pessoa para que ela possa aprender, crescer, se fortalecer aí em uma confiança de entender que ela tem uma pessoa ao lado que não vai ser a mais uma a atracar uma pedra, mas vai ser aquela que vai estender a mão e com paciência vai estar ali junto, tudo vai ficar melhor. Ser uma pessoa que incentiva não significa que você nunca deve apontar as falhas, né, ou dar feedbacks, mas que a gente venha se lembrar que tudo deve ser feito com amor e com paciência. Significa que nós podemos sim fazer isto da maneira construtiva e sempre com o objetivo de ajudar a outra pessoa a melhorar. Como eu disse aqui, eu quero desafiar você a passar, quem sabe, um dia inteiro sem criticar alguém, né? E quem sabe esticarmos isso para a semana e quem sabe ainda mais isso se tornar um hábito na sua vida e que você possa buscar maneiras de incentivar e apoiar as pessoas que estão ao seu redor.
Eu tenho certeza que, assim como eu fiquei surpresa com a mudança do meu marido, que muitos veem hoje e falam, nossa, que mudança drástica, né? Mas só eu sei ali o que eu tive que engolir de volta para poder falar palavras de incentivo, para realmente começar a ver a mudança. Eu tenho certeza que você também vai ficar surpresa com a diferença que esta pequena atitude pode fazer na vida de uma outra pessoa, né? E muitas vezes também na nossa vida. A mudança que nós realmente queremos viver na nossa vida, no nosso casamento, dentro da nossa casa, ela não vai acontecer baseada nas críticas, baseada nas pedradas, mas ela vai começar com uma mudança genuína de demonstrar ajuda e amor. E esta mudança muitas vezes vai precisar sim começar a acontecer a partir de você. A mudança que nós queremos na outra pessoa, ela vai vir também a partir da nossa mudança. E quais são as coisas que nós precisamos mudar, que seja a começar do nosso falar, do nosso jeito de falar, de colocar as palavras. Se nós realmente fizermos esse esforço consciente para incentivar mais e criticar menos, nós podemos criar um mundo muito mais positivo, saudável e solidário. E quem é que não gostaria, né, de viver em um ambiente assim? Eu quero que você se lembre que as palavras ela têm um poder grandioso e que você deve usá-las com sabedoria e compaixão. Seja você a mudança que você quer ver no mundo e que se esse mundo para você é muito grande, que o seu mundo comece a ter mudanças através das suas atitudes. E eu quero te pedir aqui que se você gostou deste episódio, que você possa compartilhar com mais pessoas, com mais casais que de repente precisam ouvir aqui essa palavra, tomar esse chacoalhão de leve hoje, né? Para que realmente comecem a mudar os cenários. Nós precisamos agir de maneira sábia e isto também faz parte de saber falar da forma certa e no momento certo. Então, compartilhe este episódio com mais pessoas, vamos juntas construir aí o nosso mundo, né, de uma maneira melhor, com mais incentivo, menos críticas, com mais ajuda e menos pedradas, né, com mãos estendidas aí para ajudar e não mãos que juntam areia para terminar de enterrar as outras pessoas. Eu espero que essa reflexão tenha tocado aí de alguma forma no seu coração, que você me ajude a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, lembrando que toda segunda-feira, na parte da manhã, tem episódio novo aqui no nosso Sabercast e o nosso canal oficial é o Spotify. A partir das 7 da manhã já tem episódio novo nas segundas-feiras sendo disponibilizados e aí no decorrer do dia está sendo liberado também o Sabercast no YouTube. Então, escolha aí a plataforma que você mais tem facilidade, mas o mais importante, não deixe de se inscrever, de curtir e compartilhar aqui estes episódios. Eu deixo aqui os meus votos de paz e sabedoria. Espero que você aceite esse meu desafio dessa semana, que é incentivar mais e criticar menos. E eu te espero aqui na próxima semana no nosso novo episódio. Grande abraço para você.